Que Pokémon foi lá pro final dos anos 90 e início dos anos 2000 o maior fenômeno da história da cultura pop, na minha opinião. Isso todo mundo já sabe. Ou quem pelo menos viu os meus 2 vídeos sobre a história dos animes no Brasil. Isso me lembra que o YouTube me sacaneou bloqueando meu vídeo sobre a história dos animes no Brasil. Pelo menos o primeiro, né? Ele bloqueou. Muito obrigado, YouTube, eu vou ter que refazer esse primeiro vídeo depois. Mas se tem uma coisa que a franquia Pokémon tem além do sucesso, são algumas histórias estranhas, um número absurdo de monstrinhos para você capturar e, claro, um monte de Lost Media. É sério, o material de Lost Media de Pokémon é tão abrangente que daria para fazer uma série no canal só sobre elas. E embora eu não seja o maior fã da franquia atualmente, eu gosto de ler muito sobre ela, principalmente a trajetória dela nos primeiros anos, porque foi quando eu vi minha infância, né? Pokémon foi muito forte, né? Quem, né, viveu a infância ali, pelo menos a primeira metade dos anos 2000, sabe o quanto Pokémon marcou todo mundo, né? E se você curte Lost Media e está gostando do canal, voltando à ativa, já deixa o like, se inscreva e compartilhe com os amigos, galera. Dá uma força aí pro canal, porque vídeo de Lost Media não vai faltar. Inclusive tem gente até que fala que meu canal foi pioneiro sobre Lost Medias no Brasil, e eu não sei se isso é verdade, mas agradeço o carinho do pessoal. Apesar das poucas views que o canal pega, a maioria do feedback é muito positivo. Bom, hoje eu vou trazer 3 Lost Media sobre Pokémon e eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. O primeiro episódio de Pokémon. Sim, eu sei que muita gente vai estranhar, pois o primeiro episódio de Pokémon todos conhecem e todo mundo já viu. E é algo ali que está longe de ser considerado uma Lost Media, mas calma que tem uma história interessante que eu vou contar para vocês. Na verdade são 2 histórias, tá? E a primeira é o seguinte: a primeira exibição do anime de Pokémon lá no Japão foi em 1º de abril de 97, e essa informação não é mentira, é bem verdade, tá bom? Só que pouco tempo depois, vocês lembram que rolou no episódio 38, né? Aquele episódio foi o episódio do Porygon, das crianças japonesas sofrendo por epilepsia por causa das luzes piscando e tal, e essa história já está mais do que contada por aí, e com certeza que a maioria de vocês já sabe do que se trata. Só que o que talvez vocês não saibam é que depois disso, o estúdio OLM, responsável pela produção do anime, editou os episódios 1 ao 37, tornando as partes de luzes piscando mais lentas, para evitar problemas parecidos com o episódio do Porygon. E são essas versões editadas que estão presentes na maioria dos lançamentos para DVD, por exemplo. E também são essas versões que a gente aqui do Ocidente recebeu. Lá para 2012, o anime de Pokémon estreou no serviço de streaming Hulu, no Japão, e a versão dos episódios 2 ao 37 cedidas à plataforma foram justamente essas que não haviam sido editadas, e estava tudo lá do jeitinho que era na exibição original, inclusive o preview do episódio 38 no final do episódio 37. Só que o episódio 1 era a versão editada, né? Ele não era a versão original que nem os outros, e aí permaneceu como Lost Media por mais um tempo. Essa primeira versão do episódio 1 só conseguiu ser recuperada em 2015 pelo grupo Pokémon Peru, que é um grupo de fãs lá do Peru, de onde mais eles seriam. O interessante é que, ao contrário do que vocês possam achar, o episódio 1 chegou sim a ser lançado em home video no formato VHS pela editora Shogakukan, que já havia lançado os VHS Pocket Monsters Volume 1 e 2. O que atrapalhou as buscas foi que depois de um tempo, as tiragens dessas fitas já contavam com as versões editadas dos episódios, só que nada na fita ou na capa indicava isso. Então não dá para saber só vendo a capa ou a fita por fora se aquelas tiragens continham episódio original ou editado. Só se você colocasse no seu videocassete e aí sim dava para ver. Mas nesse tópico do primeiro episódio eu vou falar também do primeiro episódio a passar nos Estados Unidos. A exibição nos Estados Unidos talvez tenha sido a primeira oficial do anime aqui no Ocidente. Ela data de 7 de setembro de 1998, apenas 3 semanas antes do lançamento do Red Blue em solo americano. E o primeiro episódio não foi Pokémon Eu Escolho Você, que é o verdadeiro primeiro episódio do anime. O episódio exibido nesse dia foi o 15º, na verdade, Batalha a bordo do Saint Anne. O episódio que passou no dia seguinte foi o primeiro episódio normalmente, mas eu achei genial o que fizeram aí, eu vou explicar por quê. Pra quem não lembra, esse episódio 15 é o episódio que termina com Ash, Pikachu, Misty, Brock e a equipe Rocket inconscientes dentro de um navio que estava afundando, galera. Caramba! Para pra pensar.
deixou na cabeça da galera ali uma expectativa, né? Um hype, né? E nessa exibição, o narrador fala no início que essa exibição aí, né, que está acontecendo agora, é um preview da série. E no final do episódio ele faz um suspense, perguntando se os heróis conseguiram escapar do naufrágio. E diz que no dia seguinte a audiência veria como a história de Ash começou. Agora você imagina a cabeça da criançada que viu isso aí na época? Cara, eu achei genial, sinceramente, né? Eles tiveram que esperar mais de 20 dias para ver o desfecho da história do Saint Aine. Pra mim isso aí foi genial, cara. Colocar um episódio com mais ação, drama e que termina no cliffhanger bem ousado ali, como o primeiro episódio, deve ter instigado a curiosidade de todo mundo na época, cara. Os caras colocaram hype lá em cima na cabeça das crianças, cara. Isso aí, o cara que fez isso aí, cara, mereceu um aumento na época, viu? Quem teve essa ideia aí tá de parabéns. Sério. Só que o episódio exibido nesse dia, nessa primeira exibição, tinha essas falas do narrador que eu citei, mas o mesmo episódio transmitido dias depois já não tinha mais essa narração. E essa versão do episódio só foi recuperada em 2016, lembrando que essa versão desse episódio nunca chegou a ser exibida novamente, né? Desde 1998 ela nunca passou de novo na televisão. Então recuperar aí, né, ela demorou um tempinho. Tech Demo do Meow. Meow's Party é uma tech demo que foi exibida no Nintendo Space World 2000. Foi criada pela mesma equipe que trabalhou no Pokémon Stadium para mostrar as capacidades gráficas do GameCube e apresenta Meow cantando e dançando no palco, e depois de um tempo vários Pokémon aparecem para se juntar a ele ali. A galera se juntou ali para ver o Meow, nosso querido Meow, quebrando tudo. Essa tech demo rodou num GameCube de verdade para mostrar ali a capacidade do console. Embora ela não fosse tão graficamente impressionante quanto outras tech demos, o verdadeiro mérito eram os modelos de Pokémon animados de forma bem suave e independentemente um do outro. E também o seu sistema de iluminação, que ficou bem legal. E aqui vai um off-topic, eu nunca havia ouvido a dublagem japonesa do Meow, né? E eu acho que nosso dublador aqui no Brasil mandou bem demais com a entonação da voz, os maneirismos, a dublagem brasileira sempre representando. Parabéns aí. Não sei ao certo qual era o objetivo dessa tech demo e ninguém sabe na verdade. E nem qual o tipo de interação que ela teria. Mas no jogo Pokémon Channel tem uma cena bem parecida, na verdade quase idêntica ao dessa tech demo, que é essa que vocês estão vendo aí. De todo modo, essa tech demo nunca foi recuperada, ou seja, nós só temos o vídeo, mas não temos o arquivo do jogo para rodar, vamos dizer assim, num GameCube de verdade, ou então num emulador, né? Não existe o arquivo ROM dela, né? O que supostamente seria possível, já que ela rodou num GameCube de verdade. Infelizmente, Meow's Party permanece perdida e sem expectativas de que possa ver a luz do dia. Jogo de Pokémon feito pela Square Enix. Esse aqui é outro título que vocês vão estranhar, provavelmente. Mas lá para 2006, a Square Enix fez um jogo de Pokémon para celulares. Sim, a Square Enix, aquela do Final Fantasy, vocês estão ligados. E esse jogo era chamado Pokémate. O jogo permitia aos jogadores capturar Pokémons, conversar com outros jogadores e cuidar de seus Pokémons em um simulador ali, parecido com um Tamagotchi, um bichinho virtual, algo do tipo, né? Algo bem simples mesmo. Novos jogadores recebiam 10 Pokébolas e um Pokémon aleatório para começar. Mas existia a versão paga do aplicativo, que foi lançada por uma taxa mensal de 210 ienes, e aí você conseguiria obter mais Pokébolas, né? E mais Pokémons e várias outras vantagens no aplicativo. Eu vou estar passando algumas imagens do jogo aí para vocês verem. O jogo até chegou a ser exibido numa E3, porém ficou só no Japão. Porque na verdade as pessoas esperavam, a galera ali da Nintendo esperava, né, que ele fizesse um pouco mais de sucesso, e até 2008 era planejado ele ter um lançamento mundial. Só que isso acabou não acontecendo porque o jogo recebeu muito pouca atenção ali no próprio Japão. E um jogo de Pokémon receber pouca atenção é meio complicado, né? Bem difícil acontecer isso. Principalmente a gente considerar que estamos no Japão e os caras do Japão são muito fanáticos por Pokémon, né? A gente sabe que Pokémon teve vários jogos educativos aí, e alguns são Lost Media também, mas não é o caso. Esse joguinho aqui já tinha um pouquinho mais a ver com os jogos originais,
lançados no Game Boy Advance, no Nintendo DS, né, no Game Boy Clássico, enfim. O serviço foi descontinuado em 2008 e nunca mais se falou nele. E tudo que a gente tem são algumas capturas de tela e algumas imagens do jogo. E não tem como acessar ele até hoje. Infelizmente, também não temos nenhuma expectativa de que ele veja a luz do dia novamente. Mas vamos torcer para que, né, pelo menos alguma coisa a mais dele seja trazida para a superfície. Bem, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você está feliz por ver o canal voltando às origens e falando sobre Lost Media, já dá um like e compartilha, galera. Se inscreva e compartilha com os amigos. E pode esperar que vai ter muito mais vídeos sobre Lost Media. Valeu, falou e até a próxima.